Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Boa noite a todos, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui o nosso último podcast desta saga, certo? Primeiramente eu gostaria de apresentar os convidados, novamente, Luiz, da terceira fase. Gabriel, da terceira fase B. Nicole, da terceira fase B. Michele, também da terceira fase. Maravilha. Bom, dando início ao nosso projeto Observatório Católica de Cidadania, gostaria de informar que esse programa está sendo gravado e será repostado nas nossas principais redes de comunicação, Spotify, YouTube. Bom, o tema de hoje é saneamento básico. Que a gente vai iniciar com uma pergunta muito interessante. O que é o saneamento básico? Do que ele se trata? Ele é um problema regional, municipal, estadual, Federal ou nacional, né? Ele abrange somente um local ou ele é realmente uma problemática do país, né? Sim, é uma provocação bem interessante para começar o nosso podcast, né? E eu já vou adiantando a minha opinião, eu acho que sim, é um problema federal, nacional. Eu acho que todos os estados têm sim uma parcela de saneamento precário, né? Certo? Eu também concordo que seja um problema nacional. Acho que a gente acaba deixando algumas regiões mais de lado. Às vezes a gente acaba falando mais sobre as regiões que já são mais pobres mesmo, só que a gente esquece de enfatizar que esse problema é no Brasil todo, né? Em vários pontos, não somente regiões mais pobres, apesar de serem as mais afetadas. Só que é um problema que vai bem além dessa questão de caridade. É um problema bem grande, né? Eu acho que, visivelmente, às vezes a gente não consegue ter a noção do quanto isso é afetado em várias cidades, até mesmo cidades que são mais turísticas, então a gente acaba vendo algo, né, que às vezes não é bem assim. Se a gente realmente vai a fundo mesmo em outros locais na cidade, onde não é muito frequentado, realmente a gente consegue analisar muito bem isso. Porque já é um problema periférico, né? Não é uma coisa que a gente vê Exatamente. nas regiões centrais. E eu vou além disso ainda, não só aqui no Brasil, mas, né, pelo mundo inteiro isso acontece. Então, Sim. realmente é bem... Eu acho que acredito-se que é interessante pontuar 3 lacunas, digamos que para necessidades básicas de um ser humano conseguir sobreviver em sociedade, ao menos, né? Digamos que seria aquilo que alimente ele, certo? Aquilo que abrigue ele e, de fato, aquilo que deixe ele num ambiente confortável, num ambiente higiênico, onde, de fato, o previna de doenças, aquelas as quais podem matar, gerando como consequência uma maneira de medicina, certo? Que no caso uma medicina preventiva em relação a todo e qualquer tipo de doença ou infecção que pode ser contraída à ausência, né, de um saneamento básico. A prevenção ela começa já pelo saneamento básico, né? Justamente. Bem como tu falou. Então, sempre bom a gente ressaltar esse ponto, que de fato é importantíssimo em qualquer situação onde o saneamento básico é mencionado. E eu queria já citar, já no começo, né? Porque eu acho que, se eu não me engano, foi hoje que se eu não me engano, era um deputado do PDT, fez uma manifestação, ele levou junto quando ele foi no palanque, assim, falar, né? Ele levou junto um balde de esgoto e derramou na frente de todo mundo. Já protestando pelo saneamento básico no bairro dele, que ele estava defendendo lá, né? Que é muito precário lá. Então, foi uma coisa que aconteceu hoje, pra gente ver como é uma discussão relevante, né? Uma discussão bem recente, né? Que, dependendo do quão, né, da magnitude dessa discussão, a gente, por mais que ela seja mencionada de fato, parece que às vezes ela é realmente deixada, né, por último. Tanto que a gente olha assim para Joinville, que é uma cidade grande, uma cidade bastante avançada, né, onde bastante gente vem procurar emprego, é uma cidade boa de se achar emprego, de se viver. Só que Joinville está na 74ª posição entre as 100 cidades com o melhor saneamento, né? Isso foi uma pesquisa pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico. Para vocês terem uma ideia, Florianópolis ficou em
59º lugar na avaliação, em Blumenau, 68º. Então, tipo assim, são cidades menores como Blumenau, né, que ainda estão à frente da gente. Então, às vezes, Joinville, por ser grande assim desse jeito, não quer dizer que tenha melhor qualidade nessa questão, que por muita gente pode ser uma coisa óbvia, né? Se Joinville é maior, se Joinville é menor, o saneamento básico dele também vai ser, e não é assim que funciona. Justamente. Acredito que quanto menor o território, mais fácil de gerir, né? Mas nem sempre é o caso, porque que nem a Michelle tinha comentado anteriormente, cidades turísticas onde o enfoque, a economia gira em torno de visita. Então, querendo ou não, esse não é o problema principal. Não é uma cidade que produz, uma cidade que, de fato, tem uma metodologia de expansão, certo? Isso falando também da cidade de Joinville, apesar de ser a maior, ela não é uma cidade turística, né? Justo. Então, a gente até estava brincando esses dias que chega 10 horas da noite, Joinville está tudo fechado, não tem nada. Então, realmente, não é algo que traz muito, mas mesmo assim a gente ainda, né, se procurar, consegue ver bastante desses... E a gente pode até ligar o saneamento com o crescimento dos casos de dengue, né? Principalmente aqui em Joinville, porque, pô, é fato, se o saneamento está precário, as doenças vão começar a aumentar, né? Então, dengue, pô, é uma doença que é água parada, cara. E saneamento é o quê? Água parada, né? Esse sabe esgoto do disso. céu aberto pega uma questão Exatamente. bem grande, né? Da questão da Sim. dengue mesmo. Eu acho que a gente pode também citar aqui a Casan, certo? Que é um órgão federal que fatidicamente ela tem um portal de transparência, que realmente ela demonstra e expõe todos os dados em relação ao próprio saneamento, certo? Do estado de Santa Catarina. Então a gente consegue fazer uma diferenciação, a gente consegue fazer uma distinção de tudo e qualquer situação onde os municípios se encontram. Então, novamente, retornando àquela situação da posição de Joinville, por mais que seja a maior cidade do estado, ela definitivamente não ficou em último e não ficou em primeiro. Então a gente tem graves problemas aí. O que está acontecendo? A gente está deixando esse problema de lado, empurrando com a barriga, como sempre foi a funcionalidade do Estado, que é focar na economia e esquece dos princípios básicos, né? E a dignidade humana também. Que é gerir o cidadão, certo? Então a gente está deixando de acomodar as pessoas, criar uma vida decente para essas pessoas e só sugá-las, né? Da metodologia de impostos e etc., de maneira econômica, e não de fato de maneira pessoal ou de caráter vital, entende? Então, eu acho muito importante ressaltar esses pontos. Eu acho que isso realmente não é algo que é comentado, né? A gente pode ver tantos assuntos por aí, mas eu acho que o que mais se comenta mesmo é dessas situações em outros países e tudo mais, e a gente não consegue, às vezes, enxergar que aqui mesmo está acontecendo isso, né? A gente fica vendo os outros, mas, pô, aqui também está acontecendo isso também precisa ser analisado, também precisa vir ser pauta, né? O problema é que tá pertinho da nossa casa, né? Exatamente. Tá na nossa cidade. Mas é um problema também que não gera mídia, né? Eu acredito Exatamente. que em questão de... principalmente podcast. Eu acho que a gente foi até atrevido trazer essa gente questão, porque tiveram questões bem mais abertas e bem mais... polêmicas, né? falativas. E acredito que isso tenha sido um ponto bom também, porque acho que é algo que não manifesta muita vontade das pessoas. A maioria das Só que pessoas a gente também tem que trazer sobre essas questões mais acha sérias. chato, né? E é por isso que precisa ser algo tão dramático, né? Como o que tu comentou também ali, né? Deles, às vezes, levar um local público e realmente jogar ali, olha, tá acontecendo isso daqui, vocês vão fazer alguma coisa ou não. Exatamente. Então... Tem que escancarar, né? Pro pessoal ver que Exatamente. é um problema. E o Luiz tocou até nessa questão de saneamento não dar voto, porque a parcela das pessoas, assim, que tem esse problema de saneamento é relativamente pequena, né? Principalmente se a gente olhar numa visão micro da cidade, é a população periférica que sofre com isso. Certo. Então, por que a gente, que às vezes mora numa área central ou num bairro mais... um bairro melhor, por que a gente vai votar numa pauta de saneamento básico se não é algo que a gente sente na pele, né? Justamente. Né? Exatamente. A gente só... sempre foi assim, né? A gente só vai votar ou compactuar de algo que realmente nos beneficie. E a gente já tem essa problemática resolvida, né? Então... Só que tem gente que não tem. Aí que entra a decisão e a mediação do Estado. Ele sabe que existe essa parcela de gente que está às margens devido a problemas econômicos, certo?
que não tem necessidades básicas, não tem o saneamento básico, né, no seu dia a dia. Então, como consequência, isso realmente vira uma problemática do Estado, vira um direito público que deve ser tratado, só que realmente ele não é levado a sério. Então, acho que é até interessante a gente ressaltar alguns pontos, que por exemplo, numa pesquisa aqui do SNS, de 2018, a gente tem diagnósticos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas dentro do território nacional, tá? 3.603 municípios participantes, 3.603. 54,8% tem sistemas de águas pluviais exclusivos para drenagem e 24,6% dispõe de sistemas de águas pluviais unitários. É aquela ideia. Uma parcela ridícula pelo tamanho dos municípios. 3.600 municípios, a gente tem praticamente um pouquinho mais de metade com um saneamento decente. Então, por mais que às vezes a gente diz que são as pessoas às margens, a gente está levando de um estado que é um estado bom, né? Economicamente, financeiramente, tem um planejamento bom. Mas tem estados que realmente não têm esse planejamento, eles não têm esse capital, esse giro econômico. O grande maquinário estatal não consegue dar conta às vezes. Tanto que recebe auxílio do próprio da União para conseguir se manter, né? Porque tem aquela metodologia. Quando pior o desenvolvimento do Estado, maior o capital que ele recebe. Porque justamente ele não tem essa capacidade de suprir essas necessidades. Então vai a União e consegue tentar reestabelecer essa situação. Falando sobre a questão nacional, ali mesmo no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, onde eu falei sobre a questão do ranking onde Joinville se encontra, em 2018 eles verificaram que 83,6% da população brasileira possuía saneamento básico. Só que dessa população, só 53,2% possuía tratamento e 46,3% possuía coleta. Então, tipo assim, a gente vê que de 215 milhões, 44 milhões de pessoas ainda não têm condições de saneamento básico. Então a gente fica se perguntando onde é que o Estado está errando nessa questão, porque... E o saneamento não é só aquela coisa de a água chegar até a sua casa, né? Também tem a questão da coleta, tem a questão do tratamento de água, tem as centrais que necessitam fazer isso. Então são N fatores que compõem esse saneamento básico que não estão sendo geridos. E essa é a problemática. A gente precisa de um sistema que consiga gerir tudo isso independentemente da capital, porque a gente tem a possibilidade, existem, né, no caso, se for pesquisado a fundo, jurisprudências de municípios que solicitam à União um aumento de verba para, consequentemente, suprir essas necessidades. E digo a vocês, muitas vezes elas são negadas. É porque tudo que envolve dinheiro é um pouco mais difícil, né? Pelo que eu vi na pesquisa também, ali numa relação de projetos para 2035, eles precisavam de 149,5 bilhões para regularizar essa questão de saneamento básico no Brasil. São várias situações que remetem ao nosso dia a dia, né? Sim. Então é sempre fatídico a gente ressaltar essas situações. Eu acho interessante a gente citar também, como exemplo de um fato que aconteceu, um filme que foi de produção nacional, que foi o saneamento básico. Ele foi realizado dentro de uma comunidade que necessitavam, né, fatidicamente desse saneamento, mas eles não o tinham. Então eles foram recorrer aos órgãos responsáveis e, né, no filme é apresentado, vocês têm 10 mil reais de capital para fazer uma comunidade inteira girar, né, e ter um saneamento decente. O que eles fizeram com esse dinheiro? Vamos fazer uma produção, fazer uma filmagem, vamos lançar esse filme, porque eles entenderam que isso precisa de repercussão. Mídia, né? Exato. Isso gera mídia. Querendo ou não, o século de hoje ele é midiático. Se você não tem uma repercussão, se você não tem uma influência, exatamente isso é política, é influência. Se você não tem isso, você não consegue palpar todo o... Não existe, basicamente, né? Sim, você não consegue palpar todo o estado que ele mantém. Então você precisa de voz, certo? Então, às vezes os nossos representantes não façam, por mais que eles tenham prometido anteriormente, né? Ou oferecem 10 mil reais para você tratar sobre saneamento básico. Uma população minoritária, sim. Justamente.
Eu acho que dá aqui também para citar como foi... Acho que pode até trazer, talvez, aquilo que estava acontecendo ali bem no centro. Eu acho que também tem algo a ver com isso, que ficou um tempão para eles arrumarem. E, meu Deus, foi um transtorno total na cidade. Tanto até mesmo para quem é ali próximo, né? Porque é um local de algumas lojas e tudo mais. Até para quem mora na área central Fluxo também. muito grande, né, de carros ali passando. Se não me engano, você tá falando das obras da galeria ali do Rio, né? Exatamente. Meu, aquilo ali foi uma vergonha pra cidade, né? Foi demais. Foi, se eu não me engano, acho que ficou mais de um ano essa obra, né? Sim. Esse problema aí. E realmente... só agora, claro que agora tá tudo bonitinho ali, né? Sim, exatamente. Tá tudo bem feito. E se eu não me engano, aquilo que aconteceu naquele... Acho que foi um coral de Natal que teve na prefeitura ali, lembra? Foi por causa da obra das galerias de esgoto ali, né? Ainda bem que ninguém se machucou gravemente, né? Sim. Mas algumas pessoas se machucaram, né? Mas ninguém chegou a morrer nem nada assim, né? Mas só pra gente ver que é uma questão bem maior do que a gente tá falando. Não é uma coisa pequenininha, não é uma descarga que não funciona, é uma coisa bem mais a fundo disso. Porque pode acabar com o teu Natal, né? Que foi o que aconteceu. Porque eu acho que literalmente, peço desculpas pela interrupção, porque literalmente fica abaixo de nós. Então a gente não tem a visão, entende? Exato. Eu acho que é ali que a gente conseguiu, né, a população aí, pelo menos quem mora aqui em Joinville, acabou entendendo que realmente isso é muito importante, né? O pessoal teve que cair no esgoto literalmente, né? Tanto que a repercussão dessa mídia fez eles finalmente finalizarem e completarem aquelas obras que estavam um tempão. Se eu não me engano, na mesma noite que aconteceu isso, passou no Jornal Nacional. Né? Passou em todos os vínculos, internet, Instagram. Foi uma coisa assim que repercutiu bastante. Foi aí né? que gerou isso, né? A repercussão. E aí que novamente, foi finalizado. Devido ao acontecimento midiático, foram tomadas providências. Exatamente. Então, novamente, é só assim que se mantém. Eu acho muito interessante também a gente ressaltar uma lei, né? Número 14.026, de 15 de julho de 2020, que é a lei do marco legal do saneamento básico, que tem aquela tese de levar o saneamento básico para todo o território brasileiro, certo? Uma breve explicação dela, que ela tem aquele intuito, né, de realmente concluir esse projeto, né? Tudo bem que ocorreram trocas de gestões, né, de mandatos e afins, mas continua esse projeto, e isso é muito importante. Independentemente de quem o governa, tem que mantê-lo funcionando e ativo. Tanto que na lei prevê 60 agências infracionais atuando no setor de saneamento. Então, são muitas, né, agências, são espalhadas justamente com essa ideia de realmente repercutir esse saneamento e essa necessidade para todo o território brasileiro, certo? Então, a gente consegue levar uma abrangência dessas entidades de aproximadamente 65% dos municípios brasileiros, né, dos municípios brasileiros que estão vinculados a elas. Então, querendo ou não, esse saneamento de fato, uma hora vai fluir. Não que já não esteja, né? Só que é algo trabalhoso, exige-se muito dinheiro, né? Por mais que às vezes não seja acatado a solicitação dos municípios, isso fatidicamente tem que ocorrer alguma hora, com uma queda natalina, estragando de natais, repercutindo. Então, querendo ou não, isso é ciente, né? As pessoas têm ciência dessa situação. No entanto, a gente necessita de veículos, né, midiáticos que transmitam essas informações e mais, que seja algo maçante para realmente eles... a gente precisa levar isso como pauta, certo? E que não sejam só votações quando tem tempo de votação, né? Porque quando tem tempo de votação a gente vê muito sobre isso. Muitas promessas, né? Então... E eu ia falar só para quem ficou com alguma dúvida, quem está assistindo o podcast, eu mesma pedi antes de ler sobre o nosso roteiro que a gente fez, o Luiz explicar para mim, porque eu realmente não sabia, sério, o que abrangia toda a questão do saneamento básico, mas na lei mesmo que a gente retirou do Planalto, esse projeto de lei, né, que o Luiz acabou de colocar, seria... Saneamento básico compreende os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, limpeza urbana, que na verdade a gente acaba nem ligando muito pelo fato de ser saneamento, a gente acha que é só aquele negócio líquido, estático, água, entendeu? Coleta e destinação do lixo e a drenagem e manejo das águas da chuva. Muito bom de a gente ressaltar novamente, o saneamento básico ele não se trata só do esgoto que está, né, quando possível, nos encanamentos, porque às vezes, muitas vezes estão no céu aberto.
Outra questão é a questão de resíduos sólidos, né? Que justamente tem essa questão dessa captura desses resíduos sólidos que não necessariamente tem o descarte correto. Então, aí que entra também o caráter dos aterros sanitários, os quais são muito relevantes nessas situações. Como o Estado vai resolver isso? Exatamente. Seria a questão. A gente está aqui para realmente repercutir essa situação e demonstrar o quão importante é isso, certo? A gente precisa de mídia. A gente está aqui para provocar, né? Exato. Para essa Provocar um política pensamento. pública não ficar tão apagada, né? Como ela anda. Sim. Eu acho que todos os episódios foi uma provocação aí, né, para o Estado, pelo menos. Mas também para trazer esse assunto para a nossa geração também, porque querendo ou Os não, jovens. né, geralmente a gente pensa mais, mas os adultos vão resolver, né, enfim, os mais velhos, né, e realmente não é assim, a gente também tem que começar a pensar nisso. Falando também, trazendo o que o Luiz falou agora, aqui também entra a questão de reutilizar, né? Então tem toda essa problemática que também a gente precisa mudar na nossa mente, que é começando em casa, né? Com certeza a mudança começa com a gente também. Olha o nível que a gente chegou. A gente precisa falar pro amiguinho, não joga o lixo no chão, né? Isso acontece a qualquer momento. Você vira, né, o seu rosto para um lado, você vê alguém jogando qualquer tipo de resíduo no Parece chão. até que a mãe não ensinou, né? Que não pode jogar lixo na rua. Exatamente, né? Às vezes é impulso, é hábito. Sim. A gente tem que se tocar Com nessas certeza questões. é hábito, porque até mesmo eu, quando eu tô andando na rua com alguma coisa na mão, eu não consigo jogar no chão, não é nem porque alguma pessoa tá olhando, mas é que, né, é uma coisa que não tem como. Mas eu acho que a gente fica por aqui agora. Nós finalizamos mais um podcast. Eu não sei o que nos espera semestre que vem. A pergunta... não sei se é o Jason. O Jason tá atrás da gente, tá? Não sei se vocês sabem. Mas nós gostamos muito de fazer esse trabalho. Acredito que foi de grande importância, tanto para nós quanto para vocês também que estão nos ouvindo. E nós trouxemos realmente assuntos que fossem instigar vocês a pensar. E acredito que seja isso. Eu gostei bastante desse projeto desse semestre. Na verdade, foi um desafio para mim, porque apesar de eu falar bastante, quando a gente chega aqui e precisa falar sobre um assunto sério e parar de rir e realmente ler o que está no roteiro, é uma dificuldade bem grande. Tanto que no primeiro episódio, acho que a gente ficou umas 2 horas aqui e, de lá saiu 15 minutos. Então, acho que foi bem importante para o nosso crescimento profissional, talvez, né? Porque com certeza a gente vai falar em mais podcasts, apresentações. Não só podcast, né? A gente está seguindo uma carreira de advogado. Exato, a gente precisa... falar em frente a um júri, enfim. A gente precisa dessa desenvoltura, né, em relação a isso. E, novamente, eu acho que a gente deveria agradecer imensamente ao projeto. Professor. Sim. Não é questão de Puxar um Puxar o saquinho. saco. puxar o saco, né? Só que não, definitivamente é algo bom. É né? algo útil. É aquelas coisas, né? Você aprende no amor ou na dor. Então, você é obrigado a fazer para passar de semestre, mas, né, te acarreta um conhecimento muito Com importante. certeza. Tanto Uma oratória profissional interessante. quanto o pessoal também. Justamente. A gente adquire conhecimento em questão de saneamento básico, em questão de ressocialização e arquitetura show. Então, acho que tudo que é mencionado influencia, nada pode ser descartado. Mas é com isso que nós encerramos. Agradecemos imensamente pela presença de vocês que estão nos escutando, nossos ouvintes. E ficamos por aqui com mais um projeto de Observatório Católico de Cidadania. Novamente, relembrando a questão das nossas redes sociais, que nós estaremos presentes no Spotify e YouTube com a mesma nomenclatura. Projeto Observatório Católica de Cidadania. Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast foi produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler. O Fala Direito é integrante do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC. Outros conteúdos para turbinar o exercício da sua cidadania você encontra nas redes sociais. Instagram, @fala_direito. E Spotify, Fala_direito. Dê um upgrade na sua cidadania. Siga o Fala Direito.